Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a paz do nosso eterno Criador abençoe a vida de todos. Estarei deixando registrado aqui no canal Adorando em Espírito mais uma mensagem que eu tenho certeza que tocará profundamente na sua alma, falará com seu espírito. E se ele estiver adormecido, eu tenho certeza que após essa mensagem, ele se levantará e você será outra pessoa. Gravei recentemente a mensagem sobre a fornalha de fogo ardente. E eu tenho certeza que quem ouviu se alimentou muito. Nós pudemos ver ali como nosso Pai é maravilhoso, como Ele deixou tudo como sombra para nós podermos enxergar os seus planos. E na graça, podermos ver o agir dEle de forma sobrenatural sobre o mundo. Pena que as pessoas estão mortas e muitos não conseguem apreciar essa beleza. Eu vou gravar hoje a mensagem sobre a Arca de Noé. É um assunto que eu gostaria de ter entendido já há muito tempo. Mas quando eu leio as Escrituras, eu procuro sempre perguntar ao Pai o que aquilo está querendo dizer. E eu descanso e aguardo o momento certo para entender. Não fico pesquisando, não fico vasculhando, porque quem dá o entendimento é o Espírito do Pai. E quando foi há poucos dias atrás, eu estava deitado em minha cama e veio na minha mente essa mensagem. Praticamente todas do canal são gravadas assim. Eu não consigo gravar uma mensagem que eu monto a mensagem. Eu aguardo e de repente ela vem e eu coloco aqui no canal Adorando em Espírito para compartilhar com você. Já teve muitas mensagens que vieram à noite enquanto eu estava dormindo e eu não gravei. Me arrependo amargamente porque eram mensagens fortíssimas. E eu fiquei preocupado de não receber mais essas mensagens incríveis. E de repente, eu sou agraciado com algumas mensagens que só o eterno Criador é que pode dizer o porquê eu gravei aquilo. Porque quando sento para gravar, nem sei ao certo o que eu vou falar. Mas que o Pai possa abençoar essa mensagem e que nós possamos abrir nossa mente espiritual através dela. A Arca de Noé, minha gente. Quanto nós já ouvimos sobre essa história? Quanto? Uma história que muitas pessoas têm dúvidas até hoje, cria muito atrito na mente de muita gente quando se pensa nessa história. E é claro, pela fé nós acreditamos, a gente não duvida, mas nunca paramos para pensar que essa história ela pode ser uma sombra linda e maravilhosa de algo que se está acontecendo após o madeiro, mas as pessoas não se deram conta. Como nós estávamos dormindo, meu Pai. Como é lindo o agir do nosso eterno Criador. Eu comentei já em vários áudios sobre o que Paulo fala em Gálatas 4, quando ele fala que a história de Sara, de Abraão, de Isaac é uma alegoria, é uma sombra. E quem entende aquela história dessa forma se liberta das prisões, sai da letra e começa a adorar o Pai em espírito, sabendo que Ele é poderoso. O grande e eterno Criador. Somos filhos da mulher livre, da Sara, aquela que gera os seus filhos pela vontade do Pai, não pela vontade do homem. E quando somos gerados, passamos a agir conforme a vontade do nosso eterno. Isso significa ser batizado com o seu Espírito, é receber o Espírito do Pai e ouvir dentro de nós aquela voz que diz: "Esse é o meu filho em quem me comprazo", assim como o Messias recebeu o Espírito do Pai para poder anunciar a sua verdade e abrir os olhos dos cegos, abrir os ouvidos dos surdos e fazer aqueles que estão presos, que estão escravizados, que estão aleijados na mão do sistema. Eles começam a andar, a se mexer, a fazer aquilo que não faziam antes. E que o Pai possa, através desta pequena mensagem, trazer para nós esse refrigério também, de entendermos, assim como Paulo entendeu a história de Abraão, de Sara, que nós possamos entender agora essa história de Noé. Que o Pai fale ao seu coração. A história sobre a Arca de Noé, ela começa no livro de Gênesis, no capítulo 6. Ali, no capítulo 6, o Pai, então, ele chama Noé para dar para ele uma função importante. No verso 13 de Gênesis 6, está escrito que o fim de toda a carne é chegado perante mim, diz o Criador para Noé. Porque a terra está cheia de violência,
e eu os destruirei juntamente com a terra. Eu gostaria que você já fosse renovando seu entendimento em todas as palavras que eu for falando, tá? Aqui ele diz, no verso 13, que ele iria colocar fim a toda a carne. Eu venho falando já nos áudios Adorando em Espírito, no canal, que a época da carne, ela durou até o Messias. A época onde as pessoas precisavam ver para crer. Era tudo carnal, tudo acontecia na carne, né? O próprio verbo da vida se materializou em carne para aquele povo porque eles estavam preparados para vê-lo. Ele era o verbo e ele se materializou para Israel. A época da carne, ela era tão carnal que as pessoas, quando elas pecavam, elas eram apedrejadas de forma física, uma pedra realmente física. E aquilo servia para nos mostrar que o Messias, quando viesse, ele seria a pedra, que foi rejeitada pelos homens, mas que hoje apedreja todos aqueles que não querem cumprir de fato o mandamento do amor. Todos aqueles que estão mortos espirituais, que estão com os seus frutos carnais aflorados, como ganância, egoísmo, avareza, todas essas pessoas, quem as mata espiritualmente é a pedra rejeitada pelo homem, a palavra do Pai, o próprio verbo da vida. Mas na velha aliança isso acontecia de forma física, eles viam. Por isso que diz que na graça somos mais bem-aventurados aqueles que não veem fisicamente, mas conseguem enxergar espiritualmente isso acontecendo. Assim como a pedra, existia também no Antigo Testamento, na época da carne, o templo, onde aconteciam os sacrifícios, onde havia os sacerdotes, né? Tudo era visível. Só que na graça, como diz Paulo no livro de Hebreus, o templo verdadeiro do Pai agora somos nós, né? Paulo fala no livro de Coríntios também que nós somos agora templo do Espírito Santo. O Espírito Santo que antes habitava na arca, dentro do templo, dentro da tenda, na nova aliança, esse Espírito Santo foi derramado a toda a humanidade, cumprindo o que Joel disse, o profeta Joel disse. Ele disse que o Espírito do Pai seria derramado sobre toda a carne. E o Messias, em cumprimento a isso, ele diz, antes de morrer, eu não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo para consolar vocês, para lembrar vocês dos seus erros, das suas maldades. E vocês começarão a andar de acordo com a vontade do nosso eterno Pai, porque o Espírito dele habitará em vós. O Messias cumpriu toda a era carnal para poder agora nos dar esse momento incrível de poder receber o Espírito do Pai em nós. Em 1 João capítulo 2, João diz que aquele que tem a unção do Espírito Santo não precisa que ninguém lhe ensine nada, porque é o próprio Espírito do Pai, nele habitando, que lhe ensina todas as coisas. Paulo também diz no livro de Hebreus, capítulo 8, que o Espírito do Pai, quando está em nós, quando a lei é tirada da pedra, da carne, da era visível e colocada agora no coração, colocada agora no nosso entendimento, não é necessário que ninguém mais ensine nada um ao outro, porque é o Espírito do Pai que convence o homem do pecado. A pessoa agirá da forma correta, porque ela tem o Espírito do Pai. Ela nasceu do Pai. Eu não sei se você se lembra, o Messias, quando os fariseus encontravam ele, e as próprias pessoas que ouviam ele falar ficavam admirados com a sabedoria que ele tinha e se perguntavam de quem ele aprendeu isso. Ele não é filho de José, o carpinteiro? Quem falou isso para ele? Como ele sabe dessas coisas? É porque o Espírito do Pai habitava nele, por isso ele sabia de todas as coisas. E Paulo, quando foi batizado também por esse Espírito, ele disse, tudo que eu aprendi, não aprendi de homens, provando que o Espírito do Pai nos ensina, nos capacita. Então vamos voltando aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, quando o Pai fala para Noé que ele daria fim a toda a carne, porque ele estava decepcionado, porque ele estava entristecido, porque as pessoas estavam maldosas, estavam mortas por darem ouvidos a serpentes,
A herança do pai que ele havia colocado no ser humano, para o ser humano se parecer com ele. Essa herança foi fermentada pela serpente. As leis do pai foram fermentadas. E as pessoas então já não praticavam mais o amor. Se tornaram seres desprezíveis, seres maldosos. E o Messias, quando ele esteve na terra, ele lembrou as pessoas o que tinha acontecido com elas através da parábola do filho pródigo, dizendo para eles que eles estavam com o pai, eles habitavam com ele, ou seja, comiam do pão que vinha da boca dele, mas por quererem viver as suas vidas, foram contaminados, perderam a herança do pai com as prostitutas, com as meretrizes, ao ponto de irem comer com os porcos. Porco é aquele animal que não valoriza o que é bom, só gosta de sujeira, só gosta de lavagem. Mas na parábola ele deixa claro: muitos acordarão, se lembrarão que na casa do pai tem pão, e abandonarão a lavagem para voltar a comer na casa do pai. E a casa do pai é dentro de nós, pois ele habita em nós. O problema é que nós estamos, muitas das vezes, preocupados com os nossos interesses, a nossa carne está dominando, e com isso nosso ouvido fica fechado, ele fica incircunciso, ficamos incircuncisos de ouvido, de coração, como disse Estevão para aqueles líderes na época dele, não estavam tendo relação com o Pai, porque, como eu já deixei gravado na parábola sobre a fornalha de fogo ardente, na velha aliança a circuncisão acontecia no órgão genital do homem, porque é o local onde ele se relaciona com a mulher e eles têm relação. Por isso que era no pênis, por isso que era nesse órgão genital. É lugar de relação, é lugar de procriação, é lugar de intimidade. Só que na graça, a circuncisão acontece no ouvido, porque a fé vem pelo ouvir. É aqui que o Pai se relaciona conosco. E o Messias, quando ele ensina as pessoas a orarem, a falar com o Pai, a ter intimidade com ele, o que ele diz? Entrem no seu quarto. Quarto é local onde o marido se relaciona com a esposa, ninguém se intromete. E quando você tem um ouvido circuncidado, você se relaciona com o Pai. E ele habita no seu coração e na sua mente, falando com você e transformando você em um filho amado em quem ele se compraz. Você se lembra muito bem da história de Noé. O pai chama para entrar na arca Noé e a sua família. E também os animais. Por muito tempo eu ficava com isso na minha mente. Meu pai, o que significa isso? Explica, fala. Clamei por várias noites pedindo ao pai entendimento e de repente falou no meu ouvido. Você nunca parou para pensar o porquê o Messias era carpinteiro? Apesar de que, quando veio isso no meu ouvido, eu fui pesquisar na palavra se ele era mesmo carpinteiro, porque eu nunca havia me atentado para isso, e lá está escrito que ele era filho de carpinteiro. Mas, sabendo que nada na palavra é em vão, com certeza, como historiadores dizem, é possível que ele tenha herdado essa habilidade de seu pai. E por que o pai dele era carpinteiro? Para nos passar uma lição incrível de que, assim como Noé aprendeu a fazer a arca e recebeu as informações diretamente do seu pai, o Pai eterno, o Pai criador, assim também o Messias aprendeu com o seu pai a construir uma arca chamada graça, chamado aconchego do nosso eterno Pai, aonde o Messias entraria, como ele disse, o reino dele, na época dele, né, ele dizia, está próximo. Não era deste mundo, não era visível, e estava próximo. Inclusive eu me lembro de suas palavras em Mateus 16, quando ele diz, muitos aqui não morrerão e verão o meu reino. O seu reino chegou no madeiro, e realmente muitas pessoas, quando viram ele lá, puderam dizer,
Esse de fato era o Filho de Deus. Foi morto por falar a verdade, por abrir a visão dos cegos, dos surdos. Ele colocou em xeque-mate o sistema da época, as pessoas acordaram, pararam de sacrificar, começaram a se consertar um com o outro e o sistema começou a perder o seu poder. Ele feriu a cabeça da besta, fazendo com que ela perdesse o seu poder e as pessoas então começaram a vender tudo o que tinha para dividir um com o outro. O amor reinou, o reino dele chegou. Os homens daquela época, os reis, estavam desesperados, achando que ele ia tirar o poder deles. Tentaram matá-lo quando ele era criança, tentaram fazer de tudo para acabar com a vida dele. Mas não entendiam que o reino dele era espiritual e estava chegando. No madeiro chegaria. E quando chegasse, a terra continuaria agindo do mesmo jeito. Continuaria existindo rei, continuaria existindo política, continuaria existindo tudo. A diferença é que aqueles que entrassem no reino não seriam mais dominados por homens. Estariam protegidos dentro da arca chamada graça. E o mais interessante de tudo é que quando dizem para o Messias, naquela passagem, onde a sua mãe e seus irmãos estão do lado de fora de onde ele estava, lá no capítulo 8 de Lucas, você encontra isso. Quando eles dizem, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora, o que ele diz? A minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Olha que visão espiritual que o Messias tinha. Até a irmandade carnal, aquela física que a gente nasce do nosso pai e da nossa mãe, ele desconsiderava, ele falava, gente, não é isso de fato que faz de vocês irmãos, mas o que faz, vocês podem não ter nascido da mesma mãe. Mas quando vocês se amam, vocês se tornam irmãos. Isso sim é ser espiritual. Você está entendendo isso? Você está entendendo como é profundo isso? Noé, o pai disse, Noé, entra na arca. Você e a sua família. Noé era justo. E por que a família dele veio com ele? Quem era essa família? O Messias, quando ele fala que os seus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai, são esses que entram na arca com ele. São esses que de cara já entram. São todos aqueles que quando ele falava, o ouvia, prestava atenção e praticava o que ele ensinava, porque ele falava, os que me amam me obedecem. No livro de João, João fala uma palavra incrível quando ele fala assim, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês vos amardes uns aos outros. Não é ir para templos, não é ter pastor, não é ter liderança, não é ter nada disso, porque ele mesmo foi contra essa questão de liderança. Ele foi contra, ele diz que nós somos irmãos. Irmãos. Não devemos um ser maior do que o outro. Somos todos iguais perante o Pai. Ele veio acabar com tudo isso. Ele veio colocar o Pai como o único guia, como ele disse em Mateus 23. O único guia que éramos para nós ouvir. Só que isso, de fato, só acontece para aqueles que entram na arca. Por isso, ele era carpinteiro. E eu fui pesquisar o que significava carpinteiro. E olha o que está escrito no dicionário. Carpinteiro é artesão que trabalha com madeira, trabalha com obras pesadas, estruturas, vigamento, tábuas. Mas também carpinteiro tem um outro significado, que é aquela pessoa que trabalha com a terra. E o ser humano é feito do quê? É feito da terra, é feito do barro. E ele, quando vinha, suas palavras, que eram plantadas dentro das pessoas, elas geravam frutos. Elas começavam a gerar seres humanos melhores. Você se lembra, quando João estava batizando, ele falava para as pessoas, produzir frutos de arrependimento. No livro de Lucas, que também é a mesma passagem, só que algumas coisas falam em Mateus, outras em Lucas. Os guardas chegam para João e falam, João, nós também queremos herdar o reino, o que precisamos fazer? João fala, cobre o que é justo, seja honesto,
Não cobre além do que é devido. Outras pessoas perguntam a mesma coisa e ele diz: se tiver comida sobrando, reparta com o faminto, roupas, cubra o necessitado. E o Messias, em Mateus 25, ele disse: eu tive fome, eu tive frio, eu tive sede, fizeste algo por mim. Precisamos entrar no reino, só quem entra no reino, na arca, é que está protegido desse mundo tão cruel. Mas não para por aí. Agora você vai se surpreender com esse áudio. Quem são os animais na graça? No livro de Atos, capítulo 10, após o Messias haver ressuscitado, o seu reino chegado para aqueles que quisessem entrar nele, Pedro estava na sua casa e ele é submetido a um sonho, aonde o pai mostra a ele muitos animais. E ali o pai fala para Pedro: coma, Pedro. E Pedro, ele era acostumado a não comer aqueles animais, porque era sombra, não era um animal que fazia mal para ele. O próprio Messias deixou isso claro, não é o que entra que contamina o homem. Mas eles tinham essas práticas carnais para que o Messias pudesse vir e renovar o entendimento, trazer a compreensão do que significava aquilo. Pedro, quando viu os animais, ele então não aceita comer. E o pai fala: coma, porque eu o santifiquei. O detalhe, minha gente, é que ali não era o animal em si que estava, de fato, sendo o mais importante de tudo. Pedro ainda tinha visão carnal de que era um animal que ele não podia comer. Você percebe como eles foram renovando o entendimento aos poucos? Porque quando ele acaba no sonho de comer os animais, bate na porta dele alguém chamando ele para ir na casa de Cornélio, um gentil que era amoroso, que tinha amor para com o próximo, que dava esmolas, que era uma pessoa generosa. E eu acredito que naquele momento a ficha de Pedro cai. Os animais que ele não podia comer na velha aliança era a sombra dos gentios. Povo que era carnal, povo que era idólatra. E o pai, quando separou Israel, não queria que eles se contaminassem, porque senão aprenderiam as práticas daquele povo. O pai separou Israel como uma noiva, que era para ser virgem, não era para ter infiltração de fora para dentro. O pai queria se relacionar com Israel diretamente, mas sabemos que Israel foi levado a cativo muitas vezes e aprendeu a se prostituir, aprendeu a adulterar. E quando o Messias vem, ele nega Israel, porque ele diz: em caso de adultério, o noivo pode se casar com outra. E ele estava falando dele. Ele era o noivo que, ao olhar Israel, toda produzida, toda maquiada, toda prostituta, tadinha, mal ela sabia o quanto ela havia sido enganada por aqueles fanfarrões, por aqueles homens maus, árvores que o pai não plantou. Existem passagens na Velha Aliança que fala sobre não usar colar, não usar brinco, né? Batom, não sei se tem batom lá, mas essas coisas que deixam a mulher, né, mais sensual. E as pessoas até hoje têm igreja escravizando, dizendo que você não pode usar, porque está escrito. Eles não renovam o entendimento e não entendem que ali quem estava assim era Israel. A Israel espiritual, aos olhos do pai, estava toda prostituída, toda maquiada, todo com o olho cheio de sombra, aquele batom forte, já não era mais aquela Israel que ele tirou do Egito, toda simplesinha, toda amável, e que ele queria estabelecer com ela um relacionamento de marido com esposa, mas ele precisava primeiro se noivar com ela, ele precisava primeiro ter uma relação para poder ir lapidando ela, porque ela veio cheia de falhas, e a prova disso está lá em Atos 7, quando Estevão fala que o povo, quando saiu do Egito, quando Moisés foi lá para pegar as tábuas, eles voltaram às práticas do Egito, não aceitando as ordens de Moisés. Eles adoraram ao deus Renfã, a Moloque, eles continuaram nas suas práticas
babilônicas, e depois ainda foram levados a cativo muitas vezes, ou seja, Israel se tornou uma prostituta de carteirinha. E o Messias, quando a vê desse jeito, ele então diz: eu a renego. Me casarei com outra Israel, aquela que nasce do alto, da vontade do Pai. E aí então ele constrói a arca para trazer toda a sua família, todos aqueles que quiserem se casar com o nosso Pai, adorá-lo em espírito, como ele deixou claro à mulher samaritana. Todos esses é de fato a sua família e entram na arca junto com ele. Só que a sua família, ele estava falando lá, daquele povo de Israel que o ouviu. Já os animais somos nós, os gentios. Como na passagem de Atos 10, o Pai mostra os animais para Pedro e falando: esses animais, Pedro, que você antes não podia ter relação com eles, na graça você pode. E Pedro vai à casa de Cornélio e lá ele então se abraça com Cornélio, o que nunca havia acontecido. Uma pessoa que era de Israel se abraçando com uma pessoa que era carnal, que era considerado defunto. Por isso que lá não podia tocar em defunto na velha aliança. O defunto éramos nós éramos mortos aos olhos do Pai, porque estávamos praticando obras mortas. Só que Israel aprendeu a praticar também essas obras. Então o Messias, lá em João 10, ele deixa claro que ele veio para libertar as ovelhas do aprisco, Israel, porque se tornou um aprisco. Não era para ter se tornado, mas se tornou. Os homens fizeram o povo de Israel de comércio. E ele também veio para as ovelhas de fora do aprisco, que somos nós agora. Nós fomos enxertados na videira para agora termos um único, fazermos parte da sua família e adentrarmos do seu reino. E sermos protegidos pelo seu reino, porque o Pai mandaria não mais chuva para destruir a terra, mas mandaria fogo, como está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 9. Ele não destruiria mais com água. Não. Ele destruiria agora com fogo. E como eu falei na mensagem da fornalha, que fogo é esse? É o batismo de fogo do Messias que João fala em Mateus capítulo 3. Fogo que vai queimar toda árvore que não dá bom fruto. A árvore que não dá bom fruto é a árvore que não entra na arca. Por que aquele povo lá na época de Noé não entrou na arca? Porque não davam os bons frutos. Estavam totalmente maldosos, cheios de avareza, cheios de engano. Não entraram. Assim também, na nova aliança, onde tudo acontece de forma espiritual, não entra na arca, no reino do nosso Pai, aqueles que não dão bons frutos. Aqueles que não são batizados pelo Espírito Santo, como está escrito que o Messias, quando perguntam para João, né, sobre o batismo dele, colocando em xeque-mate ali João fala: gente, eu batizo apenas com água para arrependimento. Ou seja, a água ali, como eu já falei em vários áudios, ela era sombra do Messias. O verdadeiro batismo é o Messias que traz. Tente pegar uma água física e limpar a sua consciência, você nunca conseguirá. O que transforma você em uma nova criatura é a água espiritual, é a palavra do Pai, é o verbo da vida. Por isso que o Messias disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, porque é a palavra que limpa a consciência, que descauteriza, que transforma um homem em um novo homem e a mulher em uma nova mulher. Nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Por quê? Porque passamos a dar ouvido à sua voz. E isso é tremendo, gente, isso é maravilhoso. O fogo, o batismo de fogo que o Messias traz, ele é muito perigoso. Mas só é queimado aquele que é palha, como João fala lá em Mateus capítulo 3. Quem não é palha não é queimado. E Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 3 também. Quando ele fala que aquele que é ouro, o fogo não queima. O fogo, ele purifica o ouro. Agora aquele que é madeira, aquele que é feno, aquele que é palha, quando esse batismo de fogo cai sobre a pessoa, que é a mesma coisa da fornalha, ela morre queimada. Por quê? Porque ela não está
ligada ao Pai eterno, selada por Ele. Ela está dobrada ao sistema do mundo, à religião do mundo. Ela se prostrou ao sistema que é a figura da estátua do rei Nabucodonosor. E aí vem o dilúvio e mata essa pessoa. Espiritualmente, não fisicamente. Porque a morte do corpo todos morreremos, mas a morte espiritual nem todos morreremos. Você consegue entender isso? E para finalizarmos, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, Pedro faz uma revelação incrível. Olha como esses homens renovaram o entendimento deles. Pedro diz aqui no capítulo 3, e eu vou ler para você, que o dilúvio, ele é uma prefiguração, ou seja, uma sombra do batismo de Cristo. Eu vou ler para você. O verso é o 21 de 1 Pedro capítulo 3, onde ele fala que agora, por uma verdadeira figura, ou seja, sombra, o batismo, ele vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição do Messias. Só que eu vou ler desde o verso 8, onde ele fixa um contexto para a gente entender o que ele está dizendo. Que ele está falando que o batismo é uma prefiguração do dilúvio, onde ele fala aqui no verso 20 sobre o dilúvio. Eu vou ler desde o verso 8 para você entender um pouco o que Pedro está falando aqui. Ele fala assim: irmãos, finalmente, sede todos de um mesmo entendimento, ou seja, tenham todos o mesmo espírito do Pai. Sejam compassivos, cheios de amor fraternal, sejam misericordiosos e sejam humildes. Olha só, frutos do Espírito. Isso é o que é gerado em todos aqueles que recebem o Espírito do Pai. Por isso que eu falei, todos no mesmo Espírito. Quem recebe o Espírito do Pai passa a ser assim. Aí ele fala no verso 9: não retribuindo o mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, porque para isso fostes chamados, para herdardes uma bênção. Verso 10: pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não fiquem falando engano. Apartem-se do mal e façam o bem, busque a paz. Siga. O que é buscar a paz? Lembra um dos frutos do Espírito? Né? A bondade, a benignidade, a mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos daqueles que entraram no reino do Messias, que estão dentro de sua arca protegido. Aí ele fala aqui, verso 12: os olhos do nosso Pai, eles estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à súplica. Mas o rosto do Pai, ele é contra todos aqueles que fazem o mal. O que tem de gente que fica dentro de templos, que ficam o tempo todo pedindo maldades para o Pai, querendo emprego do outro, querendo passar por cima do outro, se enganam, tadinhos. Às vezes até conseguem o que querem, porque é o próprio inimigo dando, como aconteceu na tentação do Messias. Ele oferece mesmo. Para quem se prostra à riqueza dessa terra, ele realmente dá tudo o que você quiser. Mas o problema é que você está se prostrando ao Deus desse século, desse mundo. É a carne. Você se prostrou, se rendeu, está morto espiritualmente. Por querer ganhar o mundo, perdeu a sua alma. Não tem mais esses sentimentos que Pedro fala aqui, ó, de não querer o mal com o mal, sabe? É aquela pessoa que ela está tão carnal, mas tão carnal, que ela fabrica produtos que matam o próximo, mas ela não está nem aí, ela está preocupada com o dinheiro que cai na conta dela. Ela fabrica refrigerante, ela fabrica um monte de coisa que prejudica. Ela fabrica roupas sensuais que as mulheres usarão para fazerem os homens pecarem. Ai daquele por quem vem o pecado. Mas essas pessoas não estão nem aí. Elas querem é ganhar dinheiro, servem a Mamon, aceitaram as riquezas dessa terra. Quando na verdade o Messias disse: não aceitem, plantem no reino do Pai, porque lá o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, e o reino do Pai, como eu já gravei no áudio sobre essa mensagem, está dentro de nós. Precisamos plantar um no outro a bondade, o amor.
Precisamos entender isso. Vamos continuando. Verso 13. Ora, quem é o que vos fará mal se você for zeloso pelo bem? Oh, meu Pai amado. É a mensagem que eu falei esses dias sobre o mundo jaz do maligno. Lá fala que aquele que faz o bem, o mal não lhe toca. É justamente isso aqui, ó. A não ser que você encontre aí com um Caim da vida que está fermentado pelo sistema e ele acabe te matando com uma bala perdida. É um carro em alta velocidade que te atropela. É uma pessoa que está morta espiritualmente, que chega a ser capaz de te assaltar, te roubar. Ela está servindo a Mamon. Ela quer dinheiro. Ela quer suprir os interesses dela, não está nem preocupada se ela vai te matar, se ela não vai. São pessoas que já estão mortas aos olhos do Pai. Então ele continua dizendo, verso 14 agora, após ele dizer que quem faz o bem, né, não tem que se preocupar com o mal. Verso 14, mas também, se padecerdes por amor da justiça, bem-aventurados sereis, e não temais as suas ameaças, nem vos perturbeis. Olha aí, se você sofrer por amor à justiça, fique feliz. Não se turbe o vosso coração por causa disso. Você receberá honras diante do Pai. Ah, você não aceitou no seu serviço aquela barganha? Te mandaram embora? Oh, glórias! Fique feliz. Verso 15. Santificai os vossos corações em Cristo como o Senhor, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que existe em vós. Ou seja, não fique irado quando alguém querer saber sobre o que você crê. Muito pelo contrário, ensine com amor. Verso 16. Tendo uma boa consciência para que naquilo em qual falam mal de vós, fiquem confundidos os que vituperam o vosso bom procedimento. Eu fiquei sabendo que um rapaz gravou um áudio sobre minha pessoa aí no YouTube me defamando. Mas aqui, ó, tenha uma boa consciência naquilo que você faz, para que naquilo que falam mal de você, elas fiquem confundidas, porque não terão o que falar de você, porque você faz o bem. Verso 17. Porque melhor é sofrer fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o for, do que fazendo o mal. Muitas pessoas pensam que Deus ele só quer o bem de nós, né? Não, muitas das vezes a vontade dele é que aconteça o mal. Mas é o mal que vem para bem, porque você não aceitou aquela propina, aquele suborno, foi mandado embora, se prejudicou, aconteceu tudo de ruim com você. Aos olhos do mundo isso é mal, mas aos olhos do Pai é um filho justo que não aceitou ser corrompido, não se prostrou a esse mundo. E o dilúvio não te mata, a fornalha não te queima, porque você está protegido pelo nosso Pai. Oh, glórias! Aí ele fala, verso 18, porque Cristo também morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. O Messias, ele foi a pessoa que morreu na carne para podermos agora não mais morrermos. O corpo morre, mas o Espírito continua vivo, graças à obra de ressurreição do nosso Messias. Verso 19. O Messias, ele pregou aos espíritos em prisão. Quem eram esses espíritos em prisão? As pessoas falam que as pessoas estavam no inferno, né? Não. Quem é que estava com o espírito em prisão, senão o povo de Israel? E nós também estávamos, mas ele veio para Israel em carne. Primeiro libertou aquele povo que estava com o espírito em prisão. Povo que depois se tornou a sua família, que entrou na arca com ele porque o ouviu. O seu espírito deixou de ser aprisionado. Imagine só Zaqueu, que roubava e depois ia lá, enriquecia o sistema, comprando os animais para cobrir os seus pecados. Até que chega o Messias e ensina a verdade, o caminho da salvação, que era o amor, que era devolver, que era se restituir com o próximo. Não ficar em dívida com o irmão, ele vai lá e faz, se desprendendo daquela prisão que ele vivia, daquela religião, daquelas liturgias, daquela tradição, que não tinha fim. E de repente vem o Messias e ensina a ele, olha, faça assim, faça assado, e você encontrará o caminho da paz. Assim como o bom samaritano, o Messias deu a lição na parábola de que o bom samaritano, lá,
Aquele rapaz que era ignorado pelo povo de Israel, era um animal, era um morto aos olhos deles. Aquele rapaz estava muito mais próximo do pai, porque ajudou o rapaz caído, o rapaz que foi roubado. Ele estava muito mais próximo do pai, aquele bom samaritano, do que aquele povo de Israel. Quantas pessoas será que, ao ouvir essa parábola, se desprenderam da prisão em que eles estavam? Você tem ideia disso? Muitas pessoas. As palavras do Messias, por isso que Paulo fala, é como faca de dois gumes. Elas penetravam no coração, na mente, desvendavam, né, todos os segredos, e as pessoas começavam a se libertar. Foi por isso que mataram ele, porque as pessoas livres, gente, elas colocam em xeque-mate o sistema. Aí ele fala, verso 20, após ele falar que ele pregou aos espíritos em prisão, aí ele fala, estava preso pela carne, né? Igual Lázaro, lá no túmulo, estava preso. É tudo sombra, você precisa entender para você compreender tudo isso. Quem não é espiritual não vai entender essa mensagem. Verso 20, ele fala, em outros tempos, esses espíritos foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus esperava. Ou seja, eles eram rebeldes enquanto o Pai esperava, com muita longanimidade, de que eles fossem libertos dessa prisão que eles estavam, a carne aprisionando, eles estavam dando ouvidos às serpentes. E o Messias vem então e liberta eles dessa prisão, abrindo agora o caminho novamente para buscar o Pai em espírito. Aí ele fala, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água. Essa questão de número na palavra também é muito interessante, 8 almas, né? E a gente sabe que eles eram circuncidados no 8º dia. Lembra? Circuncisão era no órgão genital, onde tinha prazer com o pai. O 8º dia, momento de se relacionar com o pai. Mas não através do órgão genital, circuncisão física, mas a circuncisão do espírito, como Paulo fala em Romanos 2, onde nos tornamos os verdadeiros judeus, aquele que é circuncidado no espírito, no ouvido e não mais na carne. 8º dia, o dia onde o Pai se relaciona com o ser humano, que eu creio que está próximo. O pessoal acha que vai vir o 7º dia, não, o 7º dia nós já estamos vivendo ele, é a graça. E o 8º dia, momento de relacionamento direto com o ser humano, só vive aquele que entra na arca. Aí verso 21, que foi o que eu li, que também agora por uma verdadeira figura o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne. Ou seja, não é essa água física que limpa a carne, não. É a água que traz consciência, é espiritual para com Deus, para a ressurreição, pela ressurreição de Cristo. Através dele agora nós somos purificados no espírito e não mais na carne. Não é mais um batismo físico, não é para a imundícia da carne, mas é para uma boa consciência, limpando a consciência e nos fazendo agora novas criaturas em Cristo. Só para finalizar a mensagem, Mateus 24 diz que aquele dia ou hora ninguém sabe o momento da volta do Pai. Diz aqui que nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai sabe. Aí ele diz no verso 37 de Mateus 24, pois como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia de Noé, onde eles entraram na arca. E aí acabou. Você vê como eles comparam, né? A graça, essa volta do Messias, que aconteceu já no madeiro, quando ele volta de forma espiritual ali. Você percebe como que eles comparam muito com a arca, né? Mateus 24. Momento ainda onde os discípulos ainda não tinham entendido nada do plano de salvação. Só foram entender muito depois. Como eu já falei, lá em Marcos 14, 58, eles entenderam que o Messias se referia ao seu corpo como templo que era para ser destruído e levantado no 3º dia. Fato que aconteceu lá no templo, que eles ficaram boiando na hora. Não entenderam nada que o Messias se referia ao seu corpo, assim como aqueles homens também não entenderam. Chegaram a dizer, mas demoramos quase 50 anos para construir esse templo, como você disse que vai levantar em 3 dias? Eles enxergavam fisicamente, e os discípulos também. Foram entender as coisas do Espírito muito depois. E olha Pedro aqui em 1 Pedro 3, comparando o dilúvio
ao batismo do Messias. Aquele que é batizado com o Espírito do Pai entra na arca, é protegido, não é queimado na fornalha. Mas aquele que não é batizado pelo Espírito do Pai, mas pelo Espírito de fogo, aí se cumpre quando fala que o Pai ia destruir agora com fogo. É espiritual, as pessoas ficam esperando ver fisicamente isso, né? Cuidado, o mundo do Pai não é visível, não é feito do que se vê. Ele é dentro de nós. Que o Pai abençoe a todos, espero ter podido passar uma mensagem espiritual para você. E desculpe o tamanho do áudio, mas foi necessário. Um forte abraço a todos.